como vão vocês? Tudo bem? E aí, tudo preparado para comemorar a Páscoa? E você, já ganhou o seu ovo de Páscoa? O coelhinho já levou o ovo para você? Hã? O quê? Coelho não bota ovo? Sério? Oh, e de onde vêm os ovos então do coelhinho da Páscoa? Hã? Sério? Ha, peguei vocês? É lógico que eu sabia disso. É lógico que eu sei que a Páscoa não comemora nada de coelhinho de Páscoa. Por quê? Coelho não bota ovo. Então, vamos comemorar a Páscoa bem feliz, bem alegre de outra forma. Sabe como? Vou contar pra vocês. Vou te mostrar minha casa. É uma casa toda amarela. Dentro da casa um quarto. Dentro do quarto uma cama. Embaixo da cama uma mala. Dentro da mala um livro com a história que eu vou te contar. É a história da verdadeira Páscoa. Está escrita aqui nesse livro, a palavra de Deus. E eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Desde o começo até o finzinho da história. Tudo começou aqui. Está escrito que tudo começou em Gênesis, que significa início. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiu criar o mundo. Mas quem criou Deus? Todo mundo já sabe. Deus sempre existiu. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre existiu. Deus não tem começo, Deus não tem meio e Deus não tem fim. A nossa história, sim. A nossa história tem começo, tem meio e tem um fim. Só que o fim vai durar para sempre. Então, olha só, aqui em Gênesis diz que tudo era escuro. Tudo era escuro. E somente o Espírito de Deus andava sobre as águas quando Deus decidiu criar o mundo. Deus, ele tem um reino maravilhoso. Algumas pessoas falam assim, Deus mora lá no céu. É porque o reino de Deus fica muito acima desse céu que nós enxergamos. Esse reino é um reino lindo, maravilhoso, onde não existe maldade, não existe nada de ruim. E Deus decidiu criar um mundo assim, um mundo perfeito, onde nada de ruim existisse. Mas infelizmente, gente, infelizmente, o mal entrou no coração das pessoas. As pessoas decidiram que não queria mais ficar com Deus, apesar de Deus ter os criado, ter dado um mundo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, mas as pessoas decidiram ficar separados de Deus. Então todos pecaram e ficaram separados de Deus. Ficaram escravos do mal. E as pessoas foram aumentando na terra, aumentando, e as pessoas esqueceram de Deus. Ninguém nem lembrava mais do Criador. Então, Deus decidiu separar um povo para ele. Foi quando ele chamou Abraão e falou assim, Abraão, olha, você será o pai de muitas nações. Através de você, de uma família que eu vou criar de você, vocês vão formar um grande povo e vocês vão se espalhar pelo mundo afora e vai contar para a humanidade, contar para todo mundo que eu os amo, Abraão, que eu não quero ficar separado deles. Embora lá no comecinho eles tenham decidido ficar separados de mim, eu os amo. E eu naquele dia que eles decidiram ficar separados de mim, eu decidi enviar um Salvador. Eu decidi enviar alguém para trazer esse povo de volta para mim. Você vai anunciar, a sua geração vai anunciar para todas as pessoas do mundo
que eu vou providenciar um meio para que vocês voltem para mim. Então Abraão creu em Deus e a partir de Abraão formou-se um grande povo, muita gente mesmo. Até que chegou no povo de Israel. Era o povo escolhido por Deus, sabe? Então era o povo de Israel. E esse povo, eles estavam, depois de muito tempo, aconteceram muitas coisas, muitas que depois eu conto para vocês o que aconteceu. Esse povo, eles acabaram ficando escravos no país chamado Egito. Lá no Egito tinha um rei, o faraó. Ele era o maioral, ele era o mais poderoso. Ele achava até que ele era Deus. E faraó escravizou esse povo. E esse povo sofria, apanhava. Esse povo sofria muito nas mãos de faraó e dos seus soldados. Então Deus, ele mandou Moisés. Falou: Moisés, eu escolho você para você ir lá junto com seu irmão Arão, falar com o faraó para deixar o meu povo livre. E Moisés foi lá e faraó falou: não vou, quem esse Deus seu pensa que é? Eu que sou Deus. Eu não vou deixar os meus escravos saírem não, eu preciso deles. Então Deus falou com Moisés: deixa comigo, Moisés, eu resolvo isso com ele. Então Deus enviou muitas pragas, muita coisa ruim aconteceu no Egito, mas mesmo assim o rei do Egito, o faraó, não se dobrava. Foi então que Deus falou assim: Moisés, é o seguinte, você vai chamar todo o povo de Israel, todos os hebreus, que é o meu povo. Eu estou tentando falar com faraó, mas ele não quer me ouvir. Você vai chamar todo o povo. Vocês vão matar um cordeirinho, uma ovelhinha, e vocês vão comer a carne dessa ovelhinha. Vocês vão comer assim umas verdurinhas bem amargando para poder mostrar que vocês sofreram no Egito. E vocês vão pegar o sangue do cordeirinho e vocês vão passar, sabe onde? Na porta da casa de vocês. Cada um vai passar esse sangue na porta. E o que vai acontecer? À noite eu vou enviar o anjo da morte. E a porta que estiver com o sinal do sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar lá. Esse povo aí vai escapar. Mas acontece que o faraó nem acreditou nisso. Que nada, esse Deus seu não sabe nada, esse Deus seu, ó, eu que sou Deus. E aí, quando foi bem tarde da noite, o anjo da morte apareceu. E ele saiu, assim, muitas crianças foram mortas, muitas pessoas, os filhos, os primeiros filhos foram mortos. Mas onde o anjo da morte passava, que tinha o sangue do cordeiro, a pessoa não morria. Então o faraó ficou assim com muito medo, ele temeu muito a Deus, porque ele viu que Deus era verdadeiro e justo, porque até o filho dele morreu. Então o faraó falou: Moisés, sabe de uma coisa? Vai embora, vai. Pega esse povo, vai embora. Eu tô cheio de tudo isso, vai embora. Esse Deus seu é poderoso demais para mim. Então Moisés chamou Arão, chamou o povo e eles foram embora do Egito. Lá, passou alguns dias, Faraó falou assim: quer saber de uma coisa? Eu me arrependi, eu não vou deixar esse povo embora não. Juntou todos os soldados dele, eles montaram em carros, eles tinham uns carros lá de guerra e eles foram atrás do povo. E quando o povo olhou para trás e viu que Faraó vinha com muitas flechas e lanças querendo acabar com eles, eles ficaram com muito medo, eles começaram a chorar desesperados, porque atrás deles vinha Faraó e na frente deles o que tinha? Um mar. Um mar, gente, e eles não tinham nem um barquinho para atravessar o mar, e era muita gente. Então Moisés orou e Deus falou com Moisés assim: fale para o povo que ande, pode andar. Então Deus fez abrir o mar, gente. O mar se abriu. Olha que coisa incrível. O mar se abriu. Moisés passou com o povo. E Faraó
seus cavaleiros. E vinha com força, e o povo correndo, e Faraó passando, chamando os soldados. Vamos, eu quero meus escravos de volta, vamos. Então o povo passou e atravessou o mar. E Faraó falou, se eles passaram, nós também vamos passar, vamos. E quando eles atravessaram o mar, que eles chegaram do outro lado, que Faraó vinha, Deus fez o mar fechar novamente. E Faraó e todos os seus soldados se afogaram. E Deus salvou o povo, e o povo pôde ficar muito feliz. E agora eles, junto com Moisés, todos eles iam para a terra prometida. E eles ficaram tão felizes, gente. Eles ficaram tão felizes. E chegou do outro lado, eles comemoravam e louvavam a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos louvar a Deus. E eles louvaram a Deus e cantaram glórias e aleluias. E fizeram uma grande festa comemorando o quê? A nova vida deles. A nova vida que eles iam ter na terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para eles, que eles iam ser um grande povo, e esse povo ia anunciar para todos os povos do mundo sobre o grande Deus maravilhoso que estava enviando logo em breve o seu libertador, o Salvador. E foi assim que aconteceu a primeira Páscoa, quando o povo de Israel matou um cordeiro, passou o seu sangue nas portas e foram livres da morte e foram livres da escravidão do pecado. Gente, eu fiz um pouquinho de bagunça. Mas é normal pra mim, né? Então, passou-se muito tempo. Então, quando chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa, Deus lembrou o povo que ele havia que ele havia criado o mundo e que esse mundo era perfeito. Mas Deus tinha um lugar mais perfeito ainda, que era o seu reino, aonde Deus queria que todos estivessem com ele. Mas porque eles pecaram, porque todos pecaram, todos ficaram afastados de Deus, agora Deus iria enviar o libertador. Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, aqui na terra, para falar do seu reino, para falar do seu amor, porque as pessoas haviam esquecido de Deus. Então, Jesus chamou 12 homens. 12 homens Jesus escolheu para ajudá-lo nesta missão. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 homens ajudaram Jesus nessa missão de pregar o reino de Deus. E eles aprenderam muitas coisas incríveis enquanto Jesus andava aqui na terra. Jesus curou pessoas, Jesus falou de Deus, Jesus falou para as pessoas: se arrependam, deixem de fazer essas coisas ruins, se entreguem para Deus. Olha, as pessoas não queriam nem saber, sabe? Algumas sim, algumas queriam ouvir o que Jesus estava ensinando, algumas se arrependeram dos seus pecados, inclusive os discípulos, algumas mulheres que também seguiam Jesus, elas também se arrependeram do mal e entregaram sua vida para Jesus, mas teve alguns que ficavam só medindo o que Jesus falava. Deixa eu ver, olha, esse daqui não é o Filho de Deus. E essas pessoas queriam cortar o barato de Jesus, e essas pessoas falavam assim: nós temos que prendê-lo, nós temos que matá-lo, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus, isso é uma blasfêmia. E essas pessoas armaram um plano para matar Jesus. Elas queriam acabar com Jesus. Não queriam que Jesus ensinasse sobre o amor de Deus. Olha só. Jesus
Ele sabia de tudo isso. Ele sabia porque ele conhece o coração humano. Ele sabia também que ele tinha uma missão, que essas pessoas todas, inclusive os seus discípulos, essas pessoas, elas estavam destinadas a ficar separadas para sempre de Deus por causa do pecado. E somente uma pessoa sem pecado poderia morrer no lugar dessas outras pessoas e salvá-las. E essa pessoa foi Jesus. Ele deixou a sua glória, deixou o seu reino e ele se fez homem, habitou, morou entre nós, ensinou o amor de Deus, falou do reino de Deus, curou as pessoas doentes, as pessoas que estavam perturbadas pelo mal. Mas essas daqui que não quiseram, vamos acabar com ele. E eles fizeram a reunião e eles ficavam assim, nós temos que encontrar alguém para nos ajudar. É verdade, vamos cortar o barato dele, vamos crucificá-lo numa cruz. E então foi aí que um dos discípulos de Jesus, o Judas, decidiu fazer isso. Ele decidiu trair Jesus. Ele decidiu trair Jesus. Então, passado alguns dias, já estava chegando a comemoração da Páscoa do povo judeu. E aí, Jesus, ele foi para um jardim chamado Getsemane. Ali ele encontrou uma pedrinha e ele encostou a sua cabeça na pedra e ele se ajoelhou e ele orou e falou com Deus. Deus, está chegando a hora, Pai. Está chegando a hora em que eu vou entregar a minha vida em favor das pessoas, Pai. Pai, eu estou sofrendo muito, Pai. Eu estou sofrendo porque eu vou ficar separado do Senhor. Pai, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. Mas se todavia é da sua vontade, eu vou passar por isso, Pai. Enquanto Jesus estava orando, aquelas pessoas que queriam acabar com Jesus, que mediam tudo que Jesus dizia, elas foram com alguns soldados até o jardim. E os discípulos que estavam ali perto de Jesus, eles ficaram um pouco assustados e se esconderam. Então, os soldados pegaram e prenderam Jesus. Jesus poderia ter chamado uns anjos para poder livrá-lo daquela prisão, daquelas coisas ruins que eles queriam fazer. Mas Jesus, ele sendo Deus e sabendo que alguém tinha que morrer em favor dos homens para que eles fossem salvos, ele se entregou. Isso mesmo, Jesus se entregou para morrer em nosso lugar. Então eles levaram Jesus e pegaram Jesus e bateram em Jesus e machucaram Jesus e botaram uma coroa de espinhos em Jesus e bateram muito e Jesus sofreu e ficou muito machucado, sabe? E então eles, além de ter feito tudo aquilo, não ficaram satisfeitos só com isso, não. Prenderam Jesus numa cruz. E eles ficaram ali, todos olhando e gritando: ei, você não é o Filho de Deus? Então salve-se a si mesmo. Vamos, saia, desça dessa cruz. E Jesus lá sofrendo, e os discípulos estavam um pouco afastados, mas eles estavam chorando. As mulheres também que seguiam Jesus estavam ali vendo tudo aquilo acontecer, estavam chorando e não podiam fazer nada para salvar Jesus. E então Jesus olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Jesus morreu. E quando Jesus morreu, aconteceu um grande terremoto. A terra tremeu, tudo se escureceu. E aquelas pessoas que estavam ali condenando Jesus, elas: será? Parece que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E elas ficaram assustadas com o terremoto, com a escuridão, e deram no pé e foram embora. E os discípulos viram que Jesus tinha morrido e eles também se afastaram. Um homem
chamado José, foi lá e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado. Então ele tirou Jesus da cruz e ele levou Jesus para o túmulo que ele tinha preparado para quando ele morresse. Então ele limpou o corpo de Jesus daquele sangue, colocou Jesus dentro desse túmulo e Jesus ficou lá. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. No terceiro dia, no domingo de manhã, as mulheres que amavam a Jesus, que serviam a Jesus, essas mulheres foram até o túmulo. E quando chegou lá, essas mulheres viram que o túmulo, gente, o túmulo estava vazio. Sabe por quê? Porque Jesus havia sido ressuscitado e a porta do túmulo estava aberta. E as mulheres estavam chorando. Oh, o que fizeram com o nosso mestre? E elas derramavam lágrimas, chorando. Oh, onde ele está? O que fizeram com ele? Então, um anjo apareceu e falou com as mulheres assim: não tenham medo. O Jesus que vocês estão procurando, o Filho de Deus, ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Em breve vocês o verão. Vai, fala para os discípulos dele. Então o anjo foi embora e as mulheres ficaram todas felizes e correram e foram anunciar para os discípulos: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E os discípulos ficaram muito felizes e agora eles não estavam mais tristes, mas eles depositaram as suas lágrimas na esperança de saber que Jesus agora estava vivo, que Jesus estava ressuscitado. Então, passado alguns dias, Jesus apareceu para eles e Jesus falou com eles assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou para eles: preguem o evangelho, falem do amor de Deus para todas as pessoas do mundo inteiro. E por onde eles andavam, eles falavam para as pessoas: o reino de Deus está próximo, se arrependam dos seus pecados. E aí as pessoas, muitas se arrependeram, muitas creram no sacrifício de Jesus, muitas entenderam que Jesus morreu na cruz para salvar cada uma. E elas entenderam também que Jesus ressuscitou e não está mais morto. Então, quando elas criam nisso, elas pediam Jesus perdão e elas ficavam limpas, purificadas. E eles aprenderam que se com a boca confessar, com o coração crer e entregar a vida para Jesus, Jesus vai salvar. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. E aquela mensagem do evangelho, os discípulos de Jesus pregaram para muitas pessoas. E até hoje, a nossa missão é essa, de pregar para as pessoas o amor de Jesus, de dizer para elas que elas podem ter esperança, de ter o nome escrito no livro da vida, porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E enquanto nós não vamos morar lá no reino de Deus, nós temos a certeza que o nosso nome está escrito lá quando nós cremos e recebemos Jesus como nosso Salvador. E enquanto isso nós vamos crescer como as plantinhas, nos alimentar espiritualmente desse grande amor de Deus e comemorar, porque essa história de amor que Deus escreveu para todas as pessoas, Ele escreveu, deixou registrada aqui na sua palavra. E hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, nós lembramos que Deus enviou Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus, Ele nos quer lá
no seu reino, onde não há tristeza, onde não há raiva, onde não há violência. E quando nós formos morar com ele, gente, ele vai nos dar a coroa da vida. Deus não é o rei? O rei eterno, imortal, invisível, mas é real. Então, nós somos os seus príncipes e as suas princesas. E nós vamos morar lá no céu com ele, lá no seu reino maravilhoso. Hoje, nós estamos aqui comemorando a Páscoa. Hoje, a Páscoa é comemorada com ovo de chocolate. As pessoas comem ovo, feliz Páscoa, mas não lembram que a razão maior da Páscoa foi que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, ele está vivo e ele reina para sempre. Nós podemos comer um ovo de Páscoa. Nós podemos, olha aqui, eu preparei esse ovo de Páscoa para contar essa história para vocês. Ó, um chocolate, que é um pedacinho, delícia. Mas nós vamos lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que Jesus morreu, mas ele ressuscitou para que nós pudéssemos desfrutar dessa alegria. E um dia, olha que maravilhoso, nós vamos sentar numa mesa com ele, lá no seu reino, e vamos festejar muito. Então, eu te digo, fica de olho. Se alguém falar com você que a Páscoa é coelhinho de Páscoa e chocolate, você fala assim, a Páscoa é a ressurreição do meu Senhor Jesus, que morreu por mim e está vivo. E eu posso hoje, comemorar, porque eu tenho a vida eterna. Pirulito gostoso. Quer uma chupadinha? Fica de olho, hein? Não deixa ninguém falar com você que a Páscoa é, só comer ovo de chocolate. Porque não é. Não, é muito mais do que isso. Muito gostoso mesmo. Mas o mais gostoso é saber que eu tenho comunhão com meu Deus. É saber que o meu nome está escrito no livro da vida. É saber que eu vou ser um príncipe e uma princesa lá no reino de Deus. Que Jesus está vivo. Que ele me ama muito. E eu vou comemorar o túmulo. Cadê a porta do túmulo? O túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. E a minha missão, a missão que Jesus deu para os seus discípulos e deu para mim, é essa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Vamos falar para não esquecer? Vou lá, 1, 2 e... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Só quem é menina agora vai falar. Vamos lá? 1, 2 e... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora só os meninos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Tem alguém aí que tem cabeça? Só quem tem cabeça e olho e nariz e boca. Vamos lá? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso, essa é a nossa missão. E agora que você já sabe de tudo isso, como é que você vai comemorar a Páscoa? Cristo já ressuscitou. Sério? Você vai fazer isso? Você vai anunciar que Jesus ressuscitou? Verdade? Você vai cantar e vai dar louvores a Jesus? Ai, que bom, faça isso mesmo, porque você é muito especial para Jesus. Um abraço apertadinho.